positivo. Todo esse conjunto é chamado como sendo o conjunto dos inteiros. Professor, por que eu represento com Z o conjunto dos inteiros? É muito simples. Porque o Cantor, sendo ele alemão, automaticamente vai usar a letra dele. Z de Zahl. Zahl em alemão significa integer em inglês, que significa inteiro em português. Agora, essa mesma pessoa que foi no bar era milionária, muito rica. Deveu aquele dia, foi lá e pagou. Morreu e deixou a herança para os filhos. Se deixou a herança para os filhos, vai ter que dividir essa herança, vai dividir o que ela deixou para os filhos no número dos filhos. Por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 6, ou por 7, conforme a quantidade de filhos que ela vai ter. Então a herança fez com que os matemáticos tivessem que raciocinar um pouco mais para chegar no número que vai ser escrito na forma de uma razão. Esse número escrito na forma de razão vai ser chamado como sendo conjunto dos números racionais. O que é um número racional? O número racional é um número que pode ser escrito na forma da razão entre dois números inteiros. Qualquer número racional é escrito na forma de uma razão, inclusive o zero, que é um número racional. 0 dividido por 5, ou 0 dividido por 7, e assim por diante. Vamos então agora estudar o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais no mesmo gráfico. Todo número natural é um número inteiro, e todo número inteiro é um número racional. Logo, o conjunto dos naturais está incluso dentro do conjunto dos inteiros, e o conjunto dos inteiros está incluso dentro do conjunto dos números racionais. E a dízima periódica? Será que a dízima periódica é um número racional? Toda dízima periódica pode ser escrita na forma de uma razão. Vamos verificar o seguinte exemplo. Se eu tenho P igual a 6,888888 3 pontinhos, esses 3 pontinhos significa que o 8 vai embora, não para mais. Ou seja, temos infinitos 8 depois dessa vírgula. Então, esse número é racional ou não é racional? Como nós percebemos, o 8 repetiu. Então, eu digo que essa dízima é periódica. Ela tem um período. Posso analisar como sendo 8, ou 88, ou 888, e assim por diante. Analisando essa dízima periódica como sendo 6,888, e tomando o 8 como sendo um período só, de um número só, eu vou poder calcular esse P. Vamos multiplicar esse número por 10. Então vai ficar 68,88883 pontinhos. E vamos subtrair do P igual a 6,8888. Quando subtrai os dois, vai ficar como? Vai ficar 9P do lado esquerdo igual a 62 do lado direito. Não consigo simplificar, porque o 9 é múltiplo de 3 e o 62 não é múltiplo de 3. Não vou conseguir simplificar, então vou dividir. Fica 62 sobre 9, que é uma razão. Esse número, então, é um número racional. Qual é o menor número inteiro positivo? É o número 1, claro. Qual é o menor número racional positivo? Esse eu não sei. Você não vai conseguir saber quem que é o menor número racional, justamente porque esse conjunto ele é ilimitado. Você não consegue saber quem que é o próximo. Vamos agora ampliar os nossos horizontes e trabalhar com os números irracionais. Todos os números irracionais são todos os números dízima periódica que não tem período, ou seja, dízima não periódica. Melhor dizendo, toda dízima não periódica é um número irracional. E a recíproca é verdadeira. Todo número irracional é uma dízima não periódica. Como exemplo, podemos pegar o π, que nós conhecemos como sendo 3,1415, etc. e tal. E podemos também pegar o raiz de 2, que é 1,41 e assim por diante. Vamos então agora compreender a união de todos esses conjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. O que Cantor fez foi juntar todos eles num conjunto só,
chamado conjunto dos reais, conjunto dos números reais, que engloba tanto o racional quanto o irracional. Colocando todos eles no mesmo gráfico, antes já vimos que os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que é diferente dos irracionais. E a união de todos eles é o que nós chamamos de conjunto dos reais. Você sabia que x igual 0,999993 pontinhos é igual a 1? Vamos calcular então o valor de 0,9993 pontinhos? Há alguns anos atrás, o governo brasileiro colocou na prova para os professores, no que nós chamamos do provão do MEC, essa pergunta. E muitos professores, mais de 50% deles, não sabiam que 0,9993 pontinhos é igual a 1. O cálculo é bem simples. Multiplica por 10 e subtrai. Automaticamente fica 9x igual a 9. Simplificando os dois, a resposta vai ser 1. Vamos então agora ouvir as dicas para os seus estudos. A nossa dica de hoje é que você relembre os conectivos e, ou, condicional e bicondicional. E saiba quando que elas serão verdadeiras. E também lembre dos conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Maravilhosos estudos para todos e até a próxima. Na aula de hoje estudamos a lógica, os conjuntos e os intervalos. Observamos os conjuntos. Os conjuntos que nós vimos, mais importantes, são os conjuntos classificados pelos números, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E falamos sobre a lógica. A lógica está inteiramente ligada na nossa vida do dia a dia. Vale a pena você revisar tudo que nós vimos. E, ou, condicional, se então, se somente se, que é bicondicional. E a negação da condicional. Bons estudos! Olá, meus colegas. A cada aula nós vamos passar para vocês dica relevante para você trabalhar o conceito melhor que os alunos. É muito importante trabalhar a tabela, que nós chamamos de tabela lógica, de uma forma fácil. Pense sempre para que eles saibam dizer quando que é verdade. Se ele sabe dizer quando que é verdade, automaticamente o que é falso fica como sendo conclusão. Bom trabalho e até a próxima.